no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os professores da rede municipal de ensino da cidade de Itauá foram às ruas nessa quarta-feira para cobrar à prefeita Patrícia Aguiar a distribuição entre os membros do magistério dos recursos, dos 60% dos recursos do Fundef. O correspondente do jornal Alerta Geral na região dos Inhamuns, Alverne Lacerda, tem mais informações. Alverne, bom dia! Bom dia, ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Ontem, os professores de Itauá foram à praça pública, em frente ao gabinete da prefeita do município, doutora Patrícia Aguiar, fizeram um ato público pedindo o pagamento dos precatórios do Fundef aos educadores. Eles têm direito a 60% de um montante de 81 milhões de reais que já estão depositados em uma conta da prefeitura. Só que até agora a prefeita doutora Patrícia Aguiar se nega a pagar o bônus aos professores, alegando que o Tribunal de Contas da União não autoriza este pagamento. Os professores reivindicam que a prefeita de Itauá siga o exemplo de outros gestores do estado que pagaram os precatórios, como Canindé, Crateús, Catarina e Juazeiro do Norte e tantos outros municípios que pagaram desta forma. Faz-se uma reunião com os professores, eles decidem quem tem direito aos precatórios. Esta ata de reunião é encaminhada para o Ministério Público, o Ministério Público dá parecer, a Justiça julga e passa também pela Câmara Municipal, que autoriza o pagamento. Assim está sendo feito em todos os municípios que já pagaram. Aqui em Itauá está diferente. A prefeita se nega a pagar desde que o Tribunal de Contas da União, segundo a gestora, não autoriza o pagamento dos precatórios. E daí ontem os professores ficaram perfilados em frente ao gabinete da prefeita, com faixas reivindicando este pagamento e em seguida fizeram a caminhada pelo centro de Itauá. Alverne Lacerda para o Alerta Geral. Acrescentar essa relação de municípios citados pelo nosso correspondente Alverne Lacerda em relação às cidades que desembolsaram esses recursos para os professores por meio desses precatórios repassados pela União, que o município de Horizonte também fez um acordo com os professores para liberar os 60% que devem ser destinados como gratificação para os membros do magistério. E aí, jornalista Beto Almeida, o Alverne Lacerda trouxe esse assunto, antecipando aqui nessa quarta-feira a manifestação dos professores. Os membros do magistério em Itauá foram às ruas, fizeram esse grito e agora fica aí a expectativa sobre a decisão da prefeita do município de Itauá, Patrícia Aguiar. Pelo histórico na relação com os professores, acaba surpreendendo com tanta indiferença em relação à cobrança justa feita pelos professores do município de Itauá. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Aqui, Luzenor, é o seguinte, vale a gente colocar um pouco também de verdade e de ponto nessa questão. Existe, de fato, um acórdão do Tribunal de Contas da União que vem complicando a vida de alguns prefeitos, é verdade. Porque o próprio TCU tem um entendimento ainda de que
há uma indefinição em relação à destinação desses recursos do antigo Fundeb, dos precatórios, sobre a forma como ele será dividido no pagamento dos profissionais do magistério. E qual é a dúvida principalmente, Luzenor? É que na distribuição desse rateio estão incluídos, por exemplo, professores que já estão inativos, que estão aposentados, e o TCU diz que restam algumas dúvidas. Então ele há uma recomendação do TCU para que de fato exista, vamos dizer assim, um cuidado do município até que haja um julgamento do mérito, fato do que ainda não aconteceu. Só que o que pesa agora favorável aos professores de Itauá e a outros municípios que ainda não tenham se debruçado sobre essa questão? Ontem, a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da PEC dos precatórios. Um dos pontos, Luzenor, que levou ao entendimento para, inclusive, de deputados de oposição votarem a favor da PEC dos precatórios ontem, é de que seja sim incluída a garantia de que 60% dos recursos do Fundeb serão pagos aos estados e dentro desses 60% que seja reconhecido o pagamento para os profissionais da educação. Então, claro, acaba um pouco com isso, tá? Acaba para o futuro, não para o passado, porque aí, diante da brecha mas aí que fica mais fácil para o dúvida. TCU, dizendo, a partir desse entendimento, tomar o julgamento do seu mérito e acabar de vez, porque isso tem trazido problemas para muitos municípios. Ou então do Brasil problema, jornalista Beto Almeida, porque em muitas cidades esse dinheiro já foi transferido para os professores, dentro de um acordo entre os professores, os sindicatos, a própria justiça, a Câmara Municipal. E outras cidades, por que os gestores municipais ficam sentados sobre esse dinheiro, segurando a chave do cofre e ignorando esses direitos, essas cobranças dos professores? Você fez referência também que em algumas cidades há questionamento em relação à liberação desse dinheiro para professores que hoje estão aposentados, que hoje estão inativos. Mas é justo, Beto Almeida, para esses professores que hoje estão fora da sala de aula, que lá no passado, quando existiam os repasses dos recursos do Fundef, eles tinham direito a receber os 60%, é justo, mais do que justo, do que esses professores que contribuíram dentro da sala de aula, que hoje, por um direito, pela lei que os protege, já estão aposentados, recebam também essa diferença dos 60% dos recursos oriundos de precatórios repassados pela União para os municípios. E em Itauá são pelo menos 81 milhões de reais, de acordo com o Alverno Lacerda. Desse total, 60% devem ir para o bolso dos professores. Aos professores de Itauá que mantenham essa mobilização, que a prefeita Patrícia Aguiar se sensibilize com esse apelo dos professores, mães, pais que estão aí na luta por uma educação de melhor qualidade no município de Itauá, e que a prefeita Patrícia entenda esse recado das ruas e se sensibilize, repito, para destinar o dinheiro que tem direito os professores. Eu concordo, Luzenor, que esse entendimento de que os professores que hoje estão aposentados, mas que à época estavam dentro de sala de aula, eu também concordo. Eu não estou aqui contrário ao direito dos professores, que fique claro. Só estou colocando que, infelizmente, há esse empecilho jurídico, esse impasse criado no TCU, no julgamento do mérito sobre a distribuição desses 60% de recursos para o pagamento de salários. Aí vem o entendimento. Alguns municípios estão sim fazendo acordos com os sindicatos, já estão com o dinheiro em caixa e literalmente estão apostando ou correndo risco na hora de prestar contas. O entendimento ou a aposta é que mais adiante o TCU vai reconhecer esse direito e vai julgar isso no mérito. Mas, por enquanto, né, o que existe é isso, né? É interessante, né, jornalista Beto Almeida? O TCU cria esses contratempos aí que para nem os foi ele que professores. criou, porque foi um veto que foi derrubado a lei, tá? Então, repito, corrijo o que eu falei, né? Mas eu quero dizer o seguinte: tem todo esse imbróglio, Beto Almeida, tem todo esse impasse para pagar a quem tanto se dedica à educação, enquanto alguns poucos ganharam milhões de reais sobre esse dinheiro da educação que já era garantido pela União, já era garantido pela Justiça, né? apenas
houve um movimento aí na área jurídica e parte dessa montanha de dinheiro ficou nas mãos de poucos, enquanto a grande maioria, nesse caso, que são os professores, simplesmente essa maioria fica na penitência, jornalista Beto Almeida, como pedinte para receber o que tem direito. Um direito adquirido, eu concordo plenamente. Infelizmente, nós temos esses impasses gerados no entendimento, na aplicação de uma lei que recebeu um veto e o TCU agora fica nessa história de julgar o mérito e não fez até o momento esse julgamento. E outro ponto também, Beto, seria oportuno que os prefeitos, as prefeitas do Ceará também tivessem um gesto de grandeza nesse momento, sem desrespeitar a lei, porque essa história aí de ignorar o pagamento, porque se o prefeito do município de Horizonte, Nezinho Farias, fez esse acordo, em Juazeiro do Norte foi feito esse acordo também, em Canindé a prefeita Rosário Ximenes também fez esse acordo com os professores, a exemplo de outras cidades, e aqui eu não tenho a lista completa ainda desses municípios que fizeram o pagamento dos professores, porque um ou outro está deixando de repassar esse dinheiro para os professores, jornalista Beto Almeida. Eu queria apenas uma justificativa. Estão, claro, sob o guarda-chuva desse argumento que você expõe em relação ao Tribunal de Contas da União, para empurrar com a barriga e para dar outro destino a esse dinheiro, que deveria ser, pelo menos nesse momento, transferido para os professores, até mesmo como uma premiação a quem tanto se dedica, a quem tanto sofreu nessa pandemia e pelas circunstâncias se distanciou da sala de aula em função da crise sanitária em todo o Brasil. Eu acho que os professores têm razão em ficar fazendo a pressão sobre as prefeituras, mas as prefeituras também, junto com as bancadas dos estados, têm que fazer pressão sobre o TCU e mudar rapidamente esse entendimento que está gerando todo esse desgaste, não apenas em Tauá, não apenas em outras prefeituras do Ceará, mas em todo o Brasil. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, tem a aprovação da PEC dos precatórios, essa mudança na Constituição Federal que está sendo trabalhada pelo Senado e pela Câmara Federal, vai implicar no pagamento dos precatórios, das dívidas da União, que passam também pelo Fundef, e ainda garante dinheiro para o Auxílio Brasil. Daqui a pouco a gente volta dentro do bate-papo político. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e o suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto, o estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Alerta Geral. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. 7 horas e 32 minutos. Eu volto aqui no bate-papo político com o jornalista Beto Almeida para registrar, Beto Almeida, a mensagem aqui da Elineuda Serafim. Ela diz o seguinte: como é bonito ver esses professores reivindicando seus direitos. Como seria bom se os professores de Piqué Carneiro também tivessem essa mesma coragem. Está aí o recado para os professores do município de Piqué Carneiro. Sabe onde é que fica Piqué Carneiro, Beto Almeida? Não vou perguntar não, viu, Beto? Porque é o seguinte, ó. Valdeci Fernandes diz o seguinte: bom dia, Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vocês comentaram que não lembram onde fica Jucás.
Eu não, viu, Valdeci? Eu disse onde é que fica Jucás. Mas aí, ó, foi o Beto Almeida que disse, eu não sei. Aí o Valdeci mandou a seguinte mensagem. Fica na região centro-sul do Ceará, a 35 quilômetros de Iguatu. Aí ele diz, acompanhe o Alerta Geral todos os dias pela FM de Iguatu. Um jornal com muita seriedade. Valeu, Valdeci. Obrigado, Valdeci. Sebastião Lima, bom dia, Luzenor e Beto. Uma ótima quinta-feira. Estou ligado aqui em Brasília. O nosso ouvinte lá de Brasília, o Sebastião Lima, cearense. E também, Beto, tem o Eliseu Leite. Ele diz, Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, todo dia, eu e minha irmã Lena estamos ligados no Jornal Alerta Geral. Manda um alô pra nós. Está dado o alô aqui para o Eliseu e para a Lena, irmã do Eliseu, em Ipueiras. Aí você sabe onde é que fica Ipueiras, né, Beto? Menor ideia, Luzenor. Olha, Beto, ontem eu mandei a mensagem pra dona Liduína, ela ficou feliz, retornou, retribuiu as nossas palavras aqui de carinho com ela, Beto Almeida, dizendo que ficava muito honrada ao ser citada por mim e por vocês, diz que continua rindo no café da manhã dela, porque eu fico brincando aqui com você, mas dona Liduína e pra você também, ouvinte, eu prometo, eu vou entregar um mapa impresso para o jornalista Beto Almeida. Não se preocupe. Vamos fixar um mapa aqui para quando você perguntar, eu dar uma olhada aí no município rapidamente. Olha, Vando Rocha está em Frecheirinha, ligado aqui no Jornal Alerta Geral. Diga aí, Beto. Pois não, Beto. Não, só aproveitá-los, já que nós estamos mandando aqui bom dia para os nossos ouvintes, eu quero aqui cumprimentar hoje o advogado Lúcio Benevides, que é lá do escritório, né, Barata Advocacias. O Lúcio, que é um profissional de mão cheia, amigo, tem se mostrado uma pessoa extremamente amiga, e ontem ele participou, ele que está na chapa, Luzenor, disputa da OAB, que vai acontecer agora no dia 17 de novembro, e ontem foi o lançamento de uma das 3 chapas, tá? É do Daniel Aragão. Ele é candidato, o Lúcio Benevides, na conselheiro estadual. E a gente sabe que é importante para a categoria, é importante para a advocacia essa disputa, porque ela vai além da questão corporativa. A OAB é uma entidade que tem muita representação na sociedade, então tem essa disputa aí que é interessante, não é apenas, lógico, o Daniel Aragão sozinho, tem aí o próprio Erinaldo Dantas, que é o atual presidente, né, da entidade que está disputando a reeleição, o Sávio Aguiar, mas o meu amigo aí, Lúcio Benevides, ele está na chapa como conselheiro do Daniel Aragão. Bom dia para ele. Então vamos voltar aqui às mensagens dos nossos ouvintes. Francisco das Chagas está em Granja, Beto Almeida, ouvindo o Jornal Alerta Geral pela Liberdade 90.3. E tem também Raimundo Barbosa ouvindo o Alerta Geral em Aroeiras, Coreaú. Aí você sabe onde é que fica Coreaú, né, Beto Almeida? Você sabe, né, Beto? Sei. Lúcia Cruz, olha, bom dia, aí diz aqui, sou Lúcia Matos de Umari. Tejuçuoca, sou ouvinte de todos os dias, né? Umari, eu não sei se é um município de Umari ou uma localidade de Tejuçuoca. Está feito o registro aqui para Lúcia Matos. Lena Costa, manda um alô aqui para nós em Capistrano. E aí, Beto, sabe onde é que fica Capistrano, Beto? Sei, Luzenor, aqui no maciço do Baturité. É, legal, muito bem. Terra onde o Rochinha, que é o radialista que nos antecede aqui na FM Maior, em Baturité. Bom dia pro Rochinha. Foi vice-prefeito, o Rochinha foi vice-prefeito lá. Ele desistiu, mas ele ainda sonha em ser prefeito do município de Capistrano. Zezão do Itapajé, voltou o Zezão. Luzenor e Beto Almeida, muito bom ouvir vocês toda manhã no Alerta Geral. Que legal, hein, Beto? Muito, muito bom. O retorno dos ouvintes, Luzenor, é um indicativo de que o programa chega bem, chega a várias regiões e que a gente vai fazendo aqui um trabalho bom na medida do possível, pode ter certeza. Manda um alô, Beto, pede a Kelly em Pentecoste, ouvinte da Rádio FM Caxitoré 91.1 e também... Pentecoste, Vale do Curu, acertei, Luzenor? Acertou, olha, parabéns, tá melhorando aí, dona Liduína, melhorando, bom dia Beto. Pra você, Kelly. Geniuso de Acopiara, na Rádio 98.9, lá em Iguatu, que legal, Beto Almeida. Tem mais, André Pinheiro está em Aracoiaba, o Beto Almeida sabe onde tá, viu? A Fátima Nascimento, ela está em Icó. Eu acho que ainda tem aqui. O Francisco Guedes está em Santa Quitéria. Rosineide Nogueira em Ibaretama. Você também sabe onde é que fica Ibaretama, né, Beto Almeida? Sim. Ibaretama que ganhou não faz muito tempo as páginas policiais pela roubalheira do dinheiro público. Mas vamos caminhando aqui porque a gente vai falar agora